Ó, o que que eu vou comer hoje? Laranja, manga, caqui, bem gostoso, tudo de bom, né? E é muito bom. É frutinha. Vamos comer fruta. Vamos tomar água, né? Vamos almoçar, mas comer frutinha. Frutinha faz bem, viu? Ó, isso aqui é uma delícia. Vamos comer. Faz bem, né? Ó. Isso aqui, ó, é muito bom. Ó. É tudo de bom. Tá bom? Uma manga é gostosa. Tudo aqui é gostoso, né? Então tá bom. Fica com Deus. Obrigado. Deus abençoe. Tudo de bom para nós, né? Nós quer coisas boas. Tchau.